Mas a moral de Jesus é estranha ou nós é que estranhamos ainda a moral ensinada por Jesus? Qual é o preceito mais estranho? Por exemplo, odiar pai e mãe ou amar o inimigo? Certas palavras atribuídas a Jesus fazem um contraste com o que costumeiramente estamos acostumados a ouvir de Jesus. Então, nossa primeira atitude, além de estranhar, é achar que Jesus não falou isso. Achar que foi mal escrito e deixar intacto os outros ensinamentos de Jesus. Ou podemos considerar que muito tempo se passou entre o que Jesus disse e quando foi escrito o Evangelho, que há realmente um intervalo. E que com isso o fundo de pensamento de Jesus foi confundido, não foi bem expresso, não foi bem interpretado. Perdeu-se o sentido primitivo do que Jesus falou. É aquele ditado, né? Que cada um que conta um conto aumenta um ponto, ou até mesmo diminui um ponto. Mas Kardec ele vai nos incentivar a continuar estudando essas passagens. E ele vai mostrar que foram ditas por Jesus. Ele vai nos ensinar a importância de termos um contexto dessas passagens, a importância de contextualizar, de procurar valorizar os ensinamentos do Jesus, a coerência, e evitar a interpretação literal ou incorreta dessas passagens e também de outras. Ele nos convida a buscar nas nossas interpretações, nas nossas compreensões nos ensinamentos de Jesus, buscarmos a sublimidade da doutrina de Jesus. Buscar o espírito dos ensinos de Jesus. E não tirar os versículos fora do contexto. Lermos de forma honesta. Sempre cada passagem, ela faz parte de um contexto maior. Quer dizer, não devemos levar ao pé da letra, nem mesmo a expressão ao pé da letra, porque caímos podíamos imaginar que letra tem pé, né? Então Kardec também nos alerta sobre a questão da linguagem. Quer dizer, Jesus falava qual língua? O aramaico, o hebraico, um pouco de grego, talvez. Então, há essa dificuldade das traduções. E dizem, né, Kardec fala, que a linguagem hebraica não era muito rica. Então, talvez essa dificuldade. E se pensarmos, por exemplo, na palavra odiar, que talvez seja a parte que mais nos causa estranheza, ela realmente, se nós adotarmos no contexto que hoje entendemos, essa frase não faz sentido vinda de Jesus, na forma bondosa que Jesus ensinava. Mas se levarmos em consideração a possibilidade de significar, como Kardec fala que significa na época, esse odiar como amar menos, podemos dar uma melhor compreensão a essa passagem de Jesus, da doutrina amorosa do Cristo. Quer dizer, e na doutrina amorosa de Cristo, realmente, o termo odiar, na conotação atual, que entendemos hoje, não faz sentido. E por falar em doutrina amorosa, qual é a principal linguagem de Jesus? Não é nem o aramaico, nem o hebraico. A principal linguagem de Jesus é do amor. É o amor, a caridade, são a base dos seus ensinamentos.
Então, os ensinamentos de Jesus, eles não se contradizem, porque em nenhum ensinamento de Jesus estava ausente a lição de amor. Kardec, ele nos fez uma pergunta aos espíritos, se existe para a humanidade um guia, um modelo. E a resposta foi muito firme, que era Jesus. Jesus é esse guia, esse modelo. E mesmo Jesus se apresentou como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus nos ensina o caminho e não nos fala senão a verdade. Quando nós queremos ir num lugar novo, desconhecido, aprender o caminho, hoje existem aqueles aplicativos que a gente põe lá o endereço e começamos a seguir cegamente o caminho. Só que às vezes a gente se perde. Ele fala, vire no próximo à direita, a 200 metros. A gente não sabe calcular muito bem os 200 metros, um pouco mais, um pouco menos, e acabamos, às vezes, errando esse caminho. E o próprio aplicativo avisa que errou, lá dá um aviso e contorna para você voltar ao caminho. E é interessante, porque toda vez que interpretarmos os ensinamentos de Jesus, que nos leve a concluir que não está presente o amor, concluímos por isso, é sinal que erramos o caminho. Porque o caminho, tudo o que Jesus ensina, nos leva ao amor, nos convida ao amor. Então, realmente, ele não está falando em odiar, em abandonar. Então, vamos buscar esse sentido dessas palavras. E sabemos, né, que existem várias formas de dizer a mesma coisa. Se você faz um favor para alguém, esse alguém te fala obrigado. Você entende. Se a pessoa fala muito obrigado, você continua entendendo. Agradeço muito. Você continua entendendo. Quer dizer, a pessoa fala de várias... Eu te agradeço. Ou, estou em débito com você. Te devo uma. Você continua entendendo o que ela quer dizer. Ou, numa forma mais moderna, um valeu. Ou seja, em todas essas diversas formas, você está entendendo que a pessoa está agradecendo. E às vezes nem precisa de palavras. Se a pessoa te retribui com um gesto, com um beijo carinhoso, um abraço apertado, um olhar significante. E Jesus fez isso diversas vezes. Ele falava a mesma coisa de formas diferentes. E um exemplo disso é quando ele fala do reino de Deus. No capítulo 13 de Mateus, diversas vezes ele fala o reino de Deus é semelhante. Por exemplo, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e coloca em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Mais à frente ele fala que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e para aproveitar dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Num outro momento ele fala: o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Afinal, o reino de Deus é o fermento, é o tesouro escondido, ou essa pérola de grande valor? O que essas 3 figuras têm em comum?
O fermento dentro da massa. Tesouro escondido dentro do campo. E a pérola dentro da ostra. Ele está reforçando aquilo que ele tinha falado em outro momento, que o reino de Deus está dentro de nós. E fala também, numa outra passagem, buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, nesse buscai primeiro, está mostrando qual é a nossa prioridade, qual é a nossa vocação. E Jesus se vale de parábolas, porque a parábola é uma comparação. Mas ele quer ir além dessas imagens. Ele puxa uma imagem conhecida, né, o fermento, o tesouro, a pérola, para a partir dessa imagem dar o seu verdadeiro ensinamento, anunciar a sua palavra, mostrar, né, o reino de Deus. Ele busca nessa ligação concreta da vida diária dos ouvintes, ou seja, ele vale-se do nosso cotidiano, do dia a dia, para ensinar as verdades. E ao ensinar por parábolas, ele nos mostra o quê? Que a nossa vida material e a nossa vida espiritual estão atreladas. Porque mesmo ele falando com exemplos materiais, ele sempre ensinava questões espirituais. Sempre era uma lição espiritual. Então esse odiar os pais, abandonar pai, mães e filhos, deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos, ele está falando de questões espirituais. Ele está falando da importância dessas questões espirituais. Está falando aonde nós devemos ter as nossas prioridades. E seguir o caminho que Jesus nos propõe, ele vai implicar realmente em tomar decisões, em fazer renúncias. É interessante, ao ler essa passagem de deixar os mortos, lembrarmos que até nós, quando falamos respeitar os mortos, nós não estamos falando da matéria, nós estamos falando, nos referindo ao espírito, à lembrança daquela pessoa. Então, mesmo sendo um ato material de irmos ao velório, irmos ao cemitério, é uma questão espiritual. Então, todas essas passagens desse capítulo, ele tem como base os interesses da vida espiritual estão acima de todos os demais interesses. O verdadeiro laço de afeição são do Espírito. E a nossa vida espiritual é que é a nossa verdadeira vida. Então, os ensinamentos contidos nessas passagens são para que aprendamos a colocar o interesse da vida futura acima da vida material. E aí está a concordância com todo o ensinamento de Jesus. Fica claro que Jesus pretendeu nessas passagens nos conscientizar de que a vida do Espírito é a mais importante. É mais importante que a vida material. Que a nossa missão, ela é espiritual. E Jesus nos convida para que façamos todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, para que nada dificulte essa nossa verdadeira missão, que é a missão espiritual, é a nossa transformação moral, é a nossa evolução moral. Que aceitemos esse convite de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.